Hoje a gente vai falar sobre a palavra que se encontra lá em Mateus 8, dos versículos 18 ao versículo 22. Bom, e diz a palavra mais ou menos assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se deles, um escriba disse-lhes: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhes Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Mas Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Amém? Senhor Jesus, nesse momento de agora, Senhor, começamos mais uma palavra. Oh Deus, tu tem me motivado a ter feito esse canal aqui, Senhor, para falar com multidões, para falar com pessoas. E eu creio que o Senhor tem um projeto com a vida dessa pessoa que está ouvindo e não será em vão o que Deus quer falar com ela nesse momento. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela toca em nossos corações, por isso, Paizinho querido, trabalhe no coração e na mente dessa pessoa. Espírito Santo, toma nas tuas mãos, guarda, Senhor, e protege todas essas vidas que vão ouvir a palavra de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra de Mateus 8, no versículo 18, ela já começa falando sobre Jesus, onde é que ele dá uma ordem: vá para o outro lado. Existe nesse momento uma separação. Quando eu estava meditando nessa palavra, ela me trouxe muito a questão de ministério. E o ministério ele começa dentro de nós, mas com uma separação. Quando a gente segue a Jesus, ocorre essa separação. A separação ela é da nossa vida carnal para a vida espiritual. Então Jesus vendo isso, ele fala para o pessoal: eu preciso que haja uma separação. Quando a gente vai passar pela questão de iniciação do nosso ministério, Jesus nos convida a dar um passo importante, que é atravessar o outro lado, né? A passagem do outro lado. Ela é uma representação, uma figura na palavra, onde é que há uma separação do antigo para o novo, do momento em que eu não seguia Jesus e do momento que eu de fato vou começar a seguir Jesus, né? E aí a palavra na Bíblia, ela nos traz duas situações que são muito comuns para a gente quando a gente começa a seguir Jesus. Onde a primeira delas fala sobre a questão de que seguir Jesus não é fácil. E aproximando-se deles, um escriba disse-lhes: Mestre, aonde quer que eu for, eu te seguirei. Onde quer que tu fores, eu te seguirei. E Jesus disse que até a raposa, que é usado muito nos textos bíblicos como ladrão, como o próprio inimigo muitas vezes, como propriamente Satanás, vem e Jesus diz que até eles têm os seus covis, ou os lugares onde é que eles se escondem. Os covis eles servem para representar um lugar de descanso, onde é que eles saem de cena ou onde é que eles se escondem, né? E as aves do céu têm seus ninhos, né? Outra passagem da Bíblia, ela vai falar que Jesus cuida até das aves do céu, que não juntam nada, que elas vivem no dia a dia. Que Jesus usa esse versículo e essa fala exatamente para dizer isso, que até o ladrão, ele tem onde é que se esconder, mas que as aves do céu, aqueles que não ajuntam, aqueles que vivem à mercê da vida, à deriva das coisas da vida, têm o seu descanso. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não tem descanso. De que no momento que a gente começa a aceitar Jesus dentro de nós mesmos, existe uma outra fase, que é a fase onde é que começamos a despontar no mundo espiritual e, portanto, a gente começa a ser seguido também. Então, muitas vezes a gente está servindo a uma igreja, está servindo a um ministério e começam as perseguições. E a gente não entende, nossa Deus, será que eu estou no caminho errado? Será que eu estou fazendo as coisas erradas? Quando na verdade existe
um porquê disso que Deus fala exatamente no versículo 20, onde é que as próprias raposas têm os seus ninhos. E outro de seus discípulos disse ao Senhor. Então ele pergunta: outro discípulo se levanta no meio de Jesus, aí da multidão ali, e pergunta para o Senhor: permita que eu vá sepultar meu pai. Vocês vão olhar assim, Jesus não deixa nem sepultar o pai. Nossa, que Jesus maldoso esse, não. Aí que você se engana, porque quando Jesus ele nos chama para fazer algo, esse algo que Deus chama o nosso ministério, eles têm que estar até acima das nossas condições que nos dão segurança. Muitas vezes as nossas famílias elas nos dão segurança demais, mas Deus já despontou na sua vida um chamado de enviar para algum lugar, de falar com pessoas, trazer a palavra de Deus à vida dessas pessoas. E muitas vezes a gente impede o agir de Deus justamente por causa disso. Porque a gente tenta, na nossa humanidade, no nosso humano, tentar encaixar as coisas da nossa vida na palavra e não seguir primeiro a palavra para depois encaixar as coisas da nossa vida. Então é muito complicado isso, porque Jesus chama eles e tem um chamado na vida dessas pessoas. E primeiro, sabendo dessa dificuldade, primeiro ele vai e fala: vão para o outro lado, abandone um velho eu, né? Abandone um velho eu, renasçam, né? A Bíblia vai falar que a gente precisa passar pelo renascimento. O renascimento é renasçam, nasçam de novo para viver totalmente a palavra de Deus na sua integridade. E aí, a questão do sepultar, o que a gente não toma em consideração é que antigamente o sepultamento ele demorava dias. Haviam várias cerimônias de sepultamento. E muitas vezes essas cerimônias de sepultamento às vezes até duravam anos, onde é que havia mais que um sepultamento, havia mais que um processo. Então o agir de Deus muitas vezes, né, ele vai muito além desse processo, né? Muitas vezes a gente quer, eu quero estar perto do meu pai, eu quero estar no envelhecer do meu pai, eu quero estar com o meu pai, eu quero viver perto aqui na igreja do meu pai. Existe um legado na minha família que eu preciso cumprir. Mas e se Deus quer começar um legado novo nessa família? Se ele quer começar um novo chamado para ti e ele quer direcionar esse chamado? Porque existe uma força maior que, que seria a vontade de Deus agindo sobre as nossas vidas e a gente, pelo livre-arbítrio, pode escolher viver essa direção que Jesus nos dá, como ele demonstra aqui na passagem em Mateus 8. E essa direção que ele nos dá é de suma importância para as nossas vidas e para o nosso chamado ministerial. Então, no momento que você passa a seguir a palavra de Deus de uma maneira mais efetiva, aonde até o seu mais confortável elo, que seria a sua família, que está sempre te apoiando, você deixa eles, não no sentido de abandonar eles, mas acompanhar Jesus na sua caminhada acima da vontade deles, acima até mesmo da nossa família, acima até mesmo das nossas coisas, isso nos direciona a um caminho onde é que a vontade de Deus está sendo cumprida. Muitas vezes a gente acha que seguir Jesus é algo confortável, né? A gente pensa que seguir Jesus não vai nos fazer questionar a nossa própria vida que a gente mesmo planejou fazer, né? E em Provérbios vai falar sobre os planos do homem, né? Que o coração até pode fazer planos, mas que na verdade o que prevalece é a vontade de Deus. Então, existe uma vontade divina a ser cumprida quando a gente aceita o nosso chamado e quando a gente passa do outro lado. Então, nesse momento de agora, se você tem medo de seguir a Jesus, porque você quer sepultar seu pai, porque você quer encontrar descanso, a palavra de Deus ela vem para te dizer que não é no conforto que muitas vezes a gente precisa estar, mas onde é que Deus nos chama para estar. Não é no conforto, não é pregando para pessoas que eu considero fácil alcançar
através da palavra, mas sim aquela pessoa que muitas vezes está na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, que Jesus quer alcançar. E por meio dessa palavra ele precisa impactar essas pessoas. Então, se de algum momento, de alguma maneira esse vídeo chegou até você, eu creio que Jesus está começando nessa vida a ativação ministerial, onde aquele quer mais do que nunca começar de maneira assertiva, lapidando o meu coração, a minha mente, a sua mente e o seu coração, para que a gente comece de fato um chamado junto com ele, a caminhar com ele, para ele poder operar as obras e os futuros que ele nos tem reservado. Amém?